Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Lucas Alves passando por aqui. Já tinha um tempinho que eu não gravava um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, mas estou de volta novamente em nome de Jesus. E desta vez com o tema Três pecados que Deus não perdoa. Eu vou repetir. Três pecados que Deus não perdoa, ou três pecados imperdoáveis. Amém? Antes de nós irmos para o estudo bíblico, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aperta aqui embaixo no botão inscreva-se, acione o sininho das notificações para que assim que eu gravar um vídeo novo, você receba a notificação aí diretamente no seu smartphone. Amém? Deixa seu like, compartilhe e comente aqui abaixo o que você acha deste estudo bíblico e deixa também sugestões para uma próxima temática em nome do Senhor Jesus. Primeiro pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Abre por gentileza as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 12, verso de número 22. Mateus capítulo de número 12, verso de número 22. Diz assim o texto bíblico: Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará a sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Nós entendemos aqui que Jesus está aqui operando sinais de maravilhas. Traga uma pessoa para ele, muda e surda. Imediatamente Jesus repreende aquele espírito. E os fariseus agora, eles vão murmurar, eles vão começar a blasfemar de Deus, blasfemar daquela obra maravilhosa do Espírito Santo. E o Senhor agora vai repreendê-los, dizendo que todo o pecado cometido ao Filho será perdoado. Todo pecado cometido a Deus será perdoado. Só que o pecado cometido contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século, nem neste tempo, nem no tempo vindouro. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Mas deixa eu aqui adentrar um pouquinho mais, porque é um assunto bastante polêmico e algumas pessoas fazem confusão contra este assunto. É um assunto que causa muita confusão na mente das pessoas. Alguns chegam a questionar: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi este pecado? E as pessoas indagam e questionam a respeito deste pecado. Mas deixa eu compartilhar com meus irmãos
outros versículos aqui. O versículo se encontra no capítulo 1 de Romanos, verso de número 28. Capítulo de número 1 de Romanos, verso 28, diz assim: E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis aos pactos, sem afeição natural, implacáveis e sem piedade. Aqui o Senhor está falando de um coração endurecido, a qual o Senhor entrega este coração às suas próprias paixões. Então, peraí, há um detalhe aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela começa dentro do coração do homem. Ou seja, o coração do homem se endurece contra a palavra, contra Deus, contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma ação humana, a qual ele endurece o seu coração para com Deus. E quando ele endurece o seu coração para com Deus, Deus entrega ele às paixões. Deixa eu ler outro versículo aqui, para nós entendermos. Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 3, diz assim: E o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, somente a parte A. O Senhor está dizendo aqui em Gênesis, capítulo 6, verso de número 3, que o Senhor não vai ficar contendendo para sempre para com o homem. Ou seja, chega um tempo que o coração do homem está tão endurecido que Deus então entrega ele às suas paixões, Deus entrega ele às suas concupiscências e eles irão praticar todo tipo de malignidade. É o mesmo que está acontecendo aqui em Romanos, capítulo de número 1. Ou seja, os fariseus aqui, o seu coração está endurecido. Quando Jesus se apresenta pregando o evangelho, pregando a palavra e expulsando os demônios, o coração dos fariseus estão que endurecidos. Eles não querem neste momento aceitar a palavra, o ensinamento que Jesus está aplicando para com eles. O coração deles está endurecido e agora, através da sua boca, eles começam a proferir palavras de maldições. Aqui nós vamos ver que eles estão atribuindo uma obra que é de Deus a Satanás, a Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, o seu coração está tão endurecido que a sua boca está falando o que o seu coração está cheio. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela inicia no coração com o endurecimento do coração do homem e a sua boca fala o que o seu coração está cheio. Então uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é uma pessoa do coração endurecida, que não quer se render à palavra, a Jesus, a Deus e a seu Espírito Santo. Então esta pessoa, ela se torna um pecado imperdoável. Por quê? Porque o seu coração não quer a palavra, o seu coração não quer Deus, o seu coração não quer Jesus e muito menos o Espírito Santo. Então, se você está me perguntando do outro lado, pastor, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Só de você estar fazendo esta pergunta, isso é um sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque quem blasfema contra o Espírito Santo é uma pessoa do coração endurecido para com as coisas de Deus.
Ele rejeita a Deus e a sua palavra e o seu Espírito e o seu Filho Jesus. Então, se você está do outro lado me questionando se porventura você cometeu este pecado, provavelmente você não cometeu este pecado, porque você é um coração, ainda está no processo de arrependimento, ou você entende que você tem um certo zelo e cuidado com a palavra do Senhor. Amém? Este é o primeiro pecado imperdoável por Deus. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o homem endurecer o seu coração a ponto da sua boca sair palavras que proferem maldições contra Deus, a sua palavra, o seu Filho e o seu Espírito Santo. Lembrando que qualquer que proferir palavras contra o Pai e o Filho será perdoado. Mas aquele que proferir palavras contra o Espírito Santo, este pecado é imperdoável. Primeiro pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado imperdoável é a falta de perdão. Vamos ler? Se encontra em Mateus, também Mateus, capítulo de número 6, iremos ler o verso 12, verso 14 e verso 15. A falta de perdão, a ausência de perdão, é um pecado imperdoável por Deus. Leia comigo, Mateus, capítulo de número 6, verso 12, 14 e 15. Diz assim o texto, verso 12: E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Olha que situação grave. No verso de número 12, no Pai Nosso, o verso está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui há uma balança. Deus nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos quem nos ofendeu. Então, é uma balança. Nós, no próprio Pai Nosso, nós estamos declarando: Senhor, nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos o nosso semelhante. E aí o verso 14 e o verso 15 diz que se nós não perdoar as ofensas dos nossos irmãos, também o nosso Pai não perdoará as nossas ofensas. Olha que pecado grave. Ou seja, se você que está do outro lado, me escutando, me ouvindo, e você tem mágoa do irmão, você dizendo: eu não perdoo ele, eu não perdoo ela, quando você se ajoelhar, pedindo: Deus, me perdoa, sabe o que Deus está dizendo? Deus vai olhar do céu para a terra e vai dizer: eu não perdoo você. Por quê? Porque você não perdoou o seu irmão. Porque você não perdoou a sua irmã. Porque você não perdoou os homens as suas ofensas. Ou seja, se você não perdoar, você também não terá perdão. Então, toda pessoa que não perdoa, toda pessoa que tem um coração endurecido, que está dizendo: eu não perdoo ele, eu não perdoo ela, você não irá para o céu, a menos que você libere perdão e perdoe esta pessoa. Verso 15: mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Não adianta fazer campanha, não adianta orar, jejuar, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se o seu coração está cheio de rancor e de mágoa. Este é o segundo pecado imperdoável por Deus. Então, quer ir para o céu? Perdoa seu irmão,
perdoa a sua irmã, libere o perdão para que Deus também possa estar te perdoando. Então, segundo pecado imperdoável é eu guardar mágoa, é eu não perdoar o meu irmão, não perdoar o meu próximo. Terceiro pecado imperdoável por Deus é a apostasia. A apostasia está em Hebreus, capítulo 6, verso 4. Vamos estar lendo Hebreus, capítulo 6, verso 4, 5 e 6. Diz assim o texto bíblico. Hebreus, capítulo de número 6, verso 4, 5 e 6. Porque é impossível, olha que palavra forte, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito, se provaram a boa palavra de Deus e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo não há de vir. E os poderes do mundo que há de vir. Se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o a uma vergonha aberta. Eu vou ler o verso 6 novamente. E se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o a uma vergonha aberta. Tem um estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal, quem tem esta Bíblia pode depois procurar, fala sobre apostasia pessoal, vai falar com mais clareza sobre este assunto, mas toda pessoa que experimenta a graça, experimenta o dom de Deus, experimenta a salvação para com Cristo, e essa pessoa se decai da graça, não como uma pessoa que cometeu um pecado, não como uma pessoa que errou contra o Senhor, mas como uma pessoa que agora ele decai completamente, se torna um apóstata, uma pessoa que entra em um estado de apostasia. O que é apostasia, pastor? Apostasia é cortar o elo, cortar o vínculo, é largar, é quebrar, é deixar. Então, apostasia era alguém que era e não é mais, era e deixou de ser. Então, o apóstata, a pessoa que comete apostasia, seja ele pastor, seja ele membro, esta pessoa que comete apostasia, a apostasia também é um pecado imperdoável por Deus. Nós vamos ver no verso, no capítulo 6, verso 4, ele começa dizendo, porque é impossível, irmãos, o que é impossível para Deus? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Mas neste caso aqui, a Bíblia está dizendo que é impossível, não para Deus. Para Deus tudo é possível. Mas está dizendo que é impossível para alguém que um dia conheceu a graça, um dia foi alcançado, um dia conheceu o dom do Espírito Santo, eles agora caírem e novamente entrou em apostasia. Não é uma queda aqui no significado de você pecou, mas entrou no estado de apostasia, agora você retornar para com Cristo. Por quê, pastor? Porque no caso você estaria crucificando a Deus novamente. Amém? Foi um estudo rápido e objetivo para que nós possamos cada vez mais aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Então, eram esses 3 pontos que eu queria abordar neste vídeo.
3 pecados imperdoáveis por Deus ou 3 pecados que Deus não perdoa. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a falta de perdão e o terceiro, a apostasia. Amém? São 3 pecados imperdoáveis por Deus. Caso você esteja inserido nestes pecados, infelizmente, não haverá solução para a sua vida. Mas você que se arrepende, é um sinal que você não está enquadrado em nenhum destes pecados. Como eu disse, uma pessoa que ela está inserida em um pecado de blasfêmia, contra um pecado de falta de perdão, contra uma apostasia, é uma pessoa que está dizendo, eu não preciso de Deus, não preciso da palavra, não preciso do Espírito Santo. É uma pessoa que quer levar uma vida própria para consigo. Ou seja, ela é dona dela mesma e ponto final. Amém? Ficou bem explicado? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu estarei respondendo vocês assim que possível. Amém? Escreva, deixa seu like, aciona o sininho das notificações e compartilha com seu pastor, com a sua igreja, no grupo da sua igreja aí, e nos ajuda juntos crescermos na graça e no conhecimento para com Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.